noite, seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta quarta-feira, 17 de outubro de 2018. Nós já estamos aqui a postos para lhe deixar bem informado. Os fatos mais importantes desta quarta-feira com certeza serão analisados por essa bancada. Bom, o dólar fechou abaixo dos R$ 3,70, o menor valor desde maio. E o TRE, dando uma resposta à sociedade, inspecionou urnas eletrônicas no dia de hoje. As urnas eletrônicas inspecionadas foram aquelas que, de certa forma, tiveram algum tipo de denúncia ou de reclamação no primeiro turno. O Vitorino tem a resposta, o que aconteceu, o que o TRE disse a respeito destas urnas eletrônicas. Mas ontem nós aplaudimos, nós agradecemos a força que tem feito o governo do estado para acabar com a violência. Aplaudimos os índices, que estavam bem menores, em queda, com relação a, em especial, os homicídios e os latrocínios. Mas a grande realidade é que as últimas 24 horas foram de extrema violência, em especial na capital e arredores. Nós tivemos em Alvorada tiroteio quase em frente a uma escola, numa praça perto de uma escola, 2 morreram. Isso no dia de hoje. E a polícia refere-se a esse episódio como aquela guerra de gangue. No dia de ontem, em frente a uma escola, 2 homens morreram e 3 pessoas ficaram feridas, sendo que alunos também da escola, mas dessa vez no bairro Bom Jesus, aqui em Porto Alegre. E a polícia dessa vez desconfia não de guerra de gangues, e sim de um atentado, vamos falar assim, aleatório, para mostrar a força da facção que atua nessa área. Isso é uma barbárie, o que acontece. Mas, enfim, o Atualidades Pampa já está no ar, você já pode se comunicar através do e-mail ou mesmo o WhatsApp. Gustavo Vitorino, acho que um dos assuntos mais comentados, aliás, que faz parte da vida das pessoas nos últimos dias, é a questão da urna eletrônica. O que disse o TRE a esse respeito? O TRE reuniu hoje jornalistas, convidados, técnicos, promotores, dirigentes de partidos, fiscais, enfim, para que acompanhassem de perto a perícia nas urnas, algumas urnas que tinham merecido alguma crítica ou algum tipo de impugnação. Isso aconteceu no depósito do TRE, onde ele recebeu os profissionais, e os técnicos do TRE demonstraram que as urnas não apresentaram nenhum problema. As pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de entender na hora de votar, e ao votarem de forma inadequada, a urna responde não aceitando o voto. Por exemplo, você digita um número que você quer para o seu candidato à presidência da República, mas você digita na coluna do candidato a governador. A urna rebate, a urna não aceita. E as pessoas passaram a reclamar. Então, elas tinham dificuldade. Os técnicos e os mesários, eles não podem acompanhar a pessoa e assistir, porque é ilegal assistir a pessoa votar e ver onde ela está errando. Eles explicam e se afastam. Explicam e se afastam. O voto é secreto, constitucionalmente é secreto no Brasil. E por conta disso, grande parte dos problemas acontecia exatamente por isso. Uma guerra desenfreada na internet, informações, fake news, e as pessoas se sentiam tensas na hora de votar. E ao menor problema, enxergavam defeitos ou dificuldades na urna. Eu já disse aqui, é minha opinião, eu não tenho absoluta confiança na urna eletrônica, mas não é na urna. A minha confiança é no sistema de apuração e transmissão de dados, o mapeamento dos dados. A eleição de 2014 me deixou com uma pulga atrás da orelha. Aliás, eu e dezenas de jornalistas. Só uma? Uma pulga não, uma colônia inteira. Mas, enfim, hoje a urna eletrônica e o avanço desse mecanismo, ele é acompanhado muito de perto. Eu já disse aqui, a urna eletrônica... E essa resposta do TRE para analisar e mostrar para as pessoas, porque além de partidos e tal, transparência. Tinham pessoas, o cidadão foi até lá, que foi lá e que tinha curiosidade. E eles mostraram, porque acontecia, eu digitava o candidato tal para presidente da República e quando apertava Enter, parava. Aí eles explicaram, olha, que acontecia isso aqui, ele digitava aqui errado, no local errado, ele via 2 quadrinhos.
Em vez de digitar o número para governador, digitava para presidente. Muitos Não números. aceitava e a máquina... Então, assim, o que o TRE mostrou é que a urna, ou pelo menos essas que estavam lá, não apresentavam problemas, essas urnas que foram impugnadas. Lembrando sempre, isso eu gosto de deixar claro, a luta no Brasil é para que nós passemos as urnas de segunda e terceira geração. A de segunda geração já emite automaticamente o voto, imprime o voto. Essa coisa de que, vai quebrar o segredo constitucional do voto, é balela. Imprime até porque o a pessoa você não vota, leva. Vota, você pega o papel e guarda o papel. Não, a pessoa não leva o papel junto. Não, mas os deputados federais. ela comprova... Sim, ela recebe e põe na urna. Exatamente, isso põe mesmo. na urna, porque daí acaba com o argumento de que... A quem que nós devemos agradecer? Aos deputados federais que fizeram essa ordem que nós tivemos que obedecer ali, porque desde que eu me conheço por gente... Era presidente, governador, deputado, pela importância tudo, do cara. Começava por deputado federal, né? Não, era lógico. A quem que nós devemos isso? Os deputados federais que fizeram essa... Eram Votaram 5 números, depois eram Votaram 4 números, depois eram 3 primeiro lugar. E facilitava, agora eles inverteram. Se conta, botaram ninguém acredita. Deputado Provocou uma confusão. federal em cima do estadual, não é mais. Começa o estado... Federal, estadual e dois senadores. Dois O senadores. primeiro voto é deputado estadual. Estadual, depois 5 deputado números, federal. Exatamente. Isso, perfeito. Depois senador, Senador. depois governador e depois presidente. Viraram assim. Aí as pessoas que já têm dificuldade, e aí é muito número, muita complicação. Agora Não, e a no pessoa segundo que turno são 2, né? Aqui A pro Rio pessoa Grande que do queria Sul. votar só São para 4. presidente, ela tinha que ficar ou votando, Dois. ou apertando branco, ou apertando branco ou nulo, até chegar ao último. Essa é a Aqui dificuldade. o ponto falou que o primeiro voto é federal. Eu achei. O primeiro Federal. voto é federal. Essa que foi a inversão que deu foi criado conflito. por eles mesmos. Exatamente. Eles mesmos. É federal, estadual, bagunça. 2 senadores, aí governador. Não há nenhuma lógica. Porque não se tem fosse lógica. estadual, tu guardaria alguma lógica. Então a ordem foi crescente, não decrescente, né? Se começaria, E mas não. os números Mas se, também. mas se começou pro federal, aí cai pro estadual, aí sobe para senador, realmente, aí foi uma bagunça Uma organizada. salada de fruta. O que aconteceu aqui com o Marne? Tá tão cabisbaixo? Pensativo? Estou pensando nas pessoas que estão passando fome na Venezuela. Isso. Estou pensando nisso. A eu tive foto notícia. hoje foi triste, né, mano? Aquela foto As pessoas estão comendo carne podre Ai, que horror, né? lá na horas. Venezuela. As Sabe, pessoas isso fazem aí me fila deixou... para comprar carne podre. E, Vitorino, a carne custa 1 quilo 30% do salário mínimo. E o salário mínimo lá é R$100 por mês, em torno de R$111 por mês. Os cadáveres estão apodrecendo e explodem nos necrotérios. E porque não tem luz lá, não tem luz, quer dizer, tem dias que a luz falta 10 vezes. Imagina um lugar que precisa de refrigeração como Carna, naquela região lá que é muito quente, né? Caracas é uma cidade muito quente, Caribe, toda aquela região ali. E aí a explicação do senhor Maduro são os problemas econômicos criados pelos seus oponentes dentro e fora do país. Quer dizer, é uma coisa inimaginável que alguém vá ver o seu povo, os seus amigos, as famílias, as paupérrimas, né, que não têm o que comer, saindo do seu país para buscar um outro local para poder viver. E não é só aqui, lá na República Democrática do Congo também, que faz divisa com Angola, o pessoal passou a fronteira para ir trabalhar em Angola. Agora os angolanos estão mandando de volta as pessoas que não passaram pelos trâmites normais. Agora, na Venezuela, as pessoas comendo carne podre, diz que nas bancas, que eles vendem na rua, né? Diz que o cheiro é tão forte que as pessoas têm ânsia de vômito. Esta é a situação da Venezuela, essa coisa de república bolivariana. Sabe, isso é uma piada. Eu acho que o Simão Bolívar, o libertador das Américas, essa altura deve, os ossinhos que ainda existem, que devem existir dele, deve estar se virando no caixão, na tumba, onde quer que ele esteja. Então, essa é a minha tristeza de hoje. Infelizmente, eu tenho que abordar esse assunto, porque é um assunto que interessa a todos nós, porque todos somos humanos, né? Podemos um dia, talvez até passar por isso. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Eu lembrei, para fazer justiça, de indicar que o Cid Gomes se manifestou, veio a público, gravou um vídeo em favor do Haddad, dizendo que o candidato Bolsonaro está usando da sua fala e que não foi autorizada nas campanhas,
e que ele vota em Haddad porque acha que é o melhor para esse momento. Eu comentei ontem que Cid Gomes já tinha lançado um vídeo, não lançado um vídeo, tinha ido num encontro do Partido dos Trabalhadores e tinha falado que o Partido dos Trabalhadores precisava fazer a meia-culpa, não tinha feito a meia-culpa e por isso perderia a eleição, entre outras coisas. Mas, voltando a falar de um assunto difícil, porque hoje está bem complicado, Marne Barcelos, a questão do que, aliás, é um dos destaques do sul.com.br, que você pode acessar 24 horas, não precisa pagar nada por isso, a questão do jornalista saudita que realmente foi morto, não tem, foi esquartejado vivo, Marne. Eu sei. Vivo. E com a cabeça decapitada. Cabeça decapitada e o cônsul sabendo, dizendo, né, porque daí rolou um áudio, vazou um áudio no qual o cônsul diz, né, façam isso lá na rua porque eu vou me incomodar. E aí a voz desconhecida diz assim, é melhor você ficar quieto se ainda quiser algum dia voltar para a Arábia Saudita. E que essas pessoas parecem que têm ligação com o filho lá do príncipe, né? Mas então a auditoria que eles fizeram, os dois, pelo jeito... tu colocastes ontem com muita propriedade, que não ia dar nada, porque como é que um crime como esse não se identifica numa perícia? Não existe como. Pintaram até as paredes da sala. Dona Carla, sobre esse assunto, ainda se aguarda notícias mais oficiais. O jornal turco é que fez essa publicação, embora não afirme de onde ele tem o áudio. Né? A descrição dos áudios, e a doutora descreve bem quando diz que o cônsul diz, olha, isso aqui vocês não me façam isso aqui. Diz, ó, fica quieto, exatamente, porque senão... Vai sobrar para ti. Vai sobrar para ti, né? Então, a discussão está aí. E o engraçado primeiro é que falaram foi que era fazer... do relógio, né? E depois desconversaram. Primeiro disseram que tinham sido gravados no relógio e aí tinham obtido áudio pela baixada não se tem a fonte oficial. Sim, mas depois o engraçado, ou melhor, de engraçado não tem nada, mas sui generis, é que foi feita uma vistoria através dos dois simultâneos, tanto representante da Arábia Saudita como da Turquia. E entraram dentro do consulado e ambos concluíram diferentemente. Um disse... Por isso eu disse que era sui generis. Parece que acontece só no Brasil, mas não é. Nós achamos que é tudo de Brasil. O pessoal da Arábia Saudita diz que não há nenhum indício de que tenha havido uma decapitação dentro daquele consulado. E a representante turco diz que há fortes indícios que tudo demonstra que aconteceu lá dentro. Então, estamos com essas duas versões e eu acho que o jornal é que daqui a pouco vai ser instado a se manifestar da onde ela tem essa gravação, porque essa gravação tem muitos detalhes e, na verdade, seria o deslinde do questão, seria essa gravação. Né? Agora, tem uma coisa que me chama a atenção. O Chicão é bastante crítico em relação a isso, por isso que eu vou chamar ele nessa conversa também, pelo seguinte, isso mostra que todo mundo tem o seu ditador de plantão. Todo mundo tem o seu regime de força de plantão. Os americanos falam tanto da Coreia do Norte, que é um regime duro, falam de Cuba, coisa e tal, Agora, a Arábia Saudita, que é amiguinha, é um regime brutal. É um regime brutal, o regime dos sheiks, hoje é um dos mais agressivos do mundo. São agressivos, eles matam em qualquer lugar do planeta. E a Turquia, o Erdogan, como é que é, o Buscopan, esse lá? Tarsip Erdogan. Esse cara também, desde a última tentativa de derrubarem ele recrudesceu o regime turco também se tornou um regime brutal. Eu queria saber o seguinte, os americanos agora não vão falar nada? Hein, Chicão? Os turcos, Vitorino, eles fazem uma matança étnica em cima da minoria curda do antigo Kurdistão, do lado da Turquia, que é brutal. Aquilo ali é uma coisa... Eu não entendo como é que funciona a expertise internacional da diplomacia americana. Os americanos condenam tanto os mexicanos, os cartéis de Sinaloa, os cartéis do Golfo que põem cocaína lá dentro. E esses crimes que acontecem no mundo inteiro, todo dia, por tiranias que são avalizadas, como o Vitorino disse, pelo governo Trump, o governo Bush, Obama, qualquer um. O problema da Turquia é muito brutal. Tem um filme que vocês têm que ver para sentir como é que a Turquia... Expresso da Meia-Noite. Expresso da Meia-Noite. As piores cadeias do planeta. Quanto à Arábia Saudita, eu não vou falar.
A Arábia Saudita eu não vou falar, porque a Arábia Saudita é o berço do islamismo, do fundamentalismo. Eu não concordo com essas operações que eles têm. Só digo uma coisa, onde Osama Bin Laden nasceu? Arábia Saudita. É uma das famílias mais ricas da Arábia Saudita, a família Bin Laden. Chicão, e até, além de tudo, no 11 de setembro, isso que eu ia comentar. Eram mais de 10 árabes da Arábia Saudita que estavam envolvidos. Mas há uma questão que está acima de tudo. É um jornalista que foi calado. É um jornalista que tinha acesso a informações privilegiadas, que estava realmente, através do jornalismo, chamando atenção para o mundo de inúmeras injustiças que estão acontecendo, e ele foi calado. Então, se os Estados Unidos, que é um país liberal, não tomar providências, não se opor a isso, que país liberal é esse? Mas não vai se opor, Roberto. Os Estados Unidos vai dizer que não gosta disso, que critica isso, mas isso é um assunto de fórum interno da Arábia Saudita, que nem está acontecendo na Venezuela. A Venezuela está desmanchando na frente dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não entram? Os Estados Unidos querem que desmanche mais para o petróleo cair mais o preço. É o interesse que vale. No final das contas, não tem outra coisa que vale mais nesse momento. Estratégia. O ser humano, essa altura... Não adianta, pode ser América Latina, eu fico abismado, pode ser qualquer quando lugar. os historiadores americanos dizem assim, mas o governo Putin faz um massacre na Chechênia. Não é nada um massacre na Chechênia. Pelo que a Venezuela está morrendo, aos poucos, um massacre de outra forma. Aqui do lado. Aqui do lado, bem pertinho. Não deixa de ser um massacre. Ou são os regimes totalitários. Exatamente, o que nós não queremos para o Brasil. Não vou voltar ao início do meu comentário. Todo mundo tem seu ditadorzinho de estimação. Mas tu tens o teu? Tu tem? Eu também não. Eu não tenho. Então, nem todo mundo tem. Não gosto de ditador, não gosto de regime totalitário, seja de direita ou seja de esquerda. Eu sou um liberal. É a mesma coisa. Por sinal, circula nas redes sociais uma maravilhosa sobre isso, né? Uma criança perguntando pro pai, pai, o que é ditador? Ah, ditador é isso, é aquilo. Aí o Virino virou pro papai assim, papai é que nem a mamãe. Eu disse, não, muito pior. A mamãe é muito pior. Olha a cara do Ruxa hoje, tá bem feliz, porque descobriu que o jogo do Grêmio não será 7h30. Vamos dividir com os telespectadores, não os gremistas. Os desportistas, eles brigam comigo que eu só falo do Grêmio. Não, realmente havia uma pressão muito forte, porque o jogo estava marcado para as 19h30 em Buenos Aires, dia 23, e o jogo da volta, dia 30, também às 19h30 aqui. Começou o movimento pelo lado argentino, porque eles, a exemplo de nós, hoje o problema de trânsito caótico não é só um privilégio nosso, né? Não há como fazer um jogo deste tamanho às 19h30 nas capitais. Então os argentinos pressionaram com o apoio dos brasileiros e finalmente voltou a razão. Os jogos, tanto dia 23 como dia 30, serão às 21h45. Os dois televisionados. O Roberto Pires Pacheco. Chicão, o senhor não vai comentar os jogos do River e do Grêmio? Os jogos do River e do Grêmio, eu já falei isso na rádio, mas aqui eu vou fazer um comentário bem sucinto. Esse jogo depende muito dos desfalques do Grêmio. Parece que o Grêmio não vai contar com o Everton, pode não contar com o Luan e Kahneman. Se não contar com os três, o Grêmio já perdeu. Tem a dorsal do Grêmio. Mas um jogo de igual para igual, eu acredito que vai ser decidido num detalhe. River Plate até pode ganhar, não pode ganhar de 2-0. O 2-0 mata o Grêmio na volta. Aí o Grêmio vai ter que correr atrás de 2 gols, não podendo o River Plate fazer nenhum, porque ele tem que fazer 6 gols para ir para os pênaltis. Enquanto o Estudiantes, que é um time bem inferior ao River Plate, já foi um parto. Eu acho que vai ser o jogo do ano do Grêmio. Atualidades@pampa.com.br. Urnas eletrônicas. Boa noite, prezada bancada. Agora, no segundo turno das eleições, provavelmente não haverá nenhum ou serão reduzidíssimos os problemas nas urnas eletrônicas, já que serão apenas 2 cargos a serem votados. Abraços, Denise de Bagé. E mais do que isso, eu acho que a dona Denise, que nos assiste todos os dias, né, um abraço, nós trouxemos ontem aquela iniciativa do Tribunal Eleitoral, acho que vai ser importante aquele aplicativo de responsabilização daquele que quiser fazer uma queixa. Então, não terá tanto crédito. Se eu for para uma rede social dizer, aconteceu isso e aquilo, vão perguntar para mim, por que eu não fiz na hora uma reclamação oficial ali pelo trem? Porque tem o instrumento para isso. Porque agora terá o instrumento. Exatamente. Né? Agora nós vamos falar sobre cultura, agência, com a nossa querida Alice. É que o Ira está comemorando 30 anos do lançamento do seu álbum Psicoacústica, com uma turnê. E eles vão chegar em Porto Alegre nessa semana. Eles vão tocar o disco na íntegra e também sucessos como Flores em Você, Dias de Luta, Envelheço na Cidade, Eu Quero Sempre Mais.
Tarde Vazia, entre outras músicas bem conhecidas pelo público. E só para relembrar, a banda que foi composta na década de 80, ela acabou se separando por alguns anos, mas voltou ativa em 2014 com Nazi e Edgar Escandurra, que vão se apresentar no Teatro do Bourbon Country nessa sexta-feira, para a alegria dos amantes do rock nacional, em 2 sessões, uma às 7 da noite e outra às 9 horas da noite. Bom, já que a Alice está dando boas notícias, eu vou continuar nessa das boas notícias e quero comentar com a bancada a respeito do acordo que foi assinado na manhã dessa quarta-feira, na qual a empresa Verde Sistemas Construtivos vai iniciar a obra e vai construir um presídio em Sapucaia, né, Sapucaia do Sul, perto do zoológico. Cerca de 600 vagas serão oferecidas e, em troca, eles ficaram com aquela região valiosíssima também, né? Diga-se de passagem, do ginásio da Brigada Militar aqui em Porto Alegre, perto do McDonald's, Avenida Goethe com Ipiranga. E, além disso, 9 salas comerciais do Instituto de Previdência do Estado na capital e em Caxias do Sul. Em contrapartida, vão começar a construir e a previsão é de que em 9 meses nós teremos um novo presídio aqui em Porto Alegre. Carla, eu quero elogiar partindo de algumas preliminares. Aqui em Porto Alegre não, perdão, aqui no Rio Grande do Sul, em Sapucaia do Sul. Eu quero elogiar partindo de preliminares. De que, lógico, deve ter sido tudo avaliado, né? Existe avaliação, existem profissionais para avaliar em áreas, existem profissionais para avaliar em custos, mas o que se saúda é exatamente a ideia. Porque se não há verba, se todo mundo diz que não pode porque não tem, então vamos usar a criatividade, é a parceria, vai ser uma permuta. Né? O Estado vai ceder uma área que não tem dinheiro nem para reformar, está lá aquele destelhado desde que foi com perigo de desabar. Com o vendaval, acho que faz uns 6 meses, e aquilo que tu passa ali é constrangedor, né? E, além de ser um cenário da cidade, é um lugar bonito ali, tu vê aquele ginásio destapado. Então, me parece inteligente. Lógico que as questões, volto a dizer, intrínsecas, eu não vou avaliar. Não sei se o metro quadrado, como é que foi o negócio. Isso vai ter um tribunal de contas para conferir depois, né? Vão ser... Alguma coisa está se fazendo. Exatamente, assim como aconteceu com o Zafari. Também trocaram a área da fundação pela construção de mais um presídio que também já está em andamento. Não, e a gente aqui só traz informações no sentido de que estão liberando, os magistrados estão liberando os presos porque não tem estrutura, não tem como cumprir regime semiaberto, enfim, então é elogiável, é isso que iniciativas como essa que a gente precisa. Aproveitando, eu queria mandar... que eu estou com a palavra, eu queria mandar um beijo imenso para a pessoa mais importante do mundo, minha mãe, que está de aniversário hoje, uma mulher assim, ó, maravilhosa, ímpar e que reúne a família como poucos, assim, mantém todo mundo... Como é o nome dela? Dona Zaida. Dona Zaida, você viu o que a sua fez, Dona Zaida? Gustavo, eu que achei que ia haver uma primeira esposa. Eu achei que ia haver uma primeira esposa. Ótima, uma querida. Eu achei que viria pela primeira vez uma esposa dizer a pessoa mais importante da minha vida, meu marido. Não foi, era a mãe. Não, mãe é mãe, né? Os maridos não conseguem ser elogiados. Mãe é uma só. Mas são questões de pesos e medidas diferentes. Como é que uma mãe vai ter a mesma medida que o marido? Não existe isso, né? Ambos têm importância. Diga, Marne Barcelos. Eu adoro leitura, todo mundo sabe disso. E o João Guimarães Rosa, que para mim é um dos maiores autores da história desse país, eu acho que foi em Sagarana que eu li, ele diz o seguinte: se você estiver triste, levantar triste, pelos problemas que todos nós temos, né, do cotidiano nosso, né, pessoas que trabalham, as pessoas que têm família, as pessoas que têm que pagar contas, essas coisas todas, pense na sua infância. Pense nos seus 12 anos, 13 anos de idade, seus 10 anos, onde a sua briga era da escola com as notas que você tinha que mostrar para o pai ou para a mãe. Pense nisso. Pense que você não tinha nenhum compromisso além do futebol que você tinha que jogar com aqueles meninos que eram seus amigos de escola ou não da escola ou de outro bairro. Quando você programava no final de semana o jogo de bairro contra bairro. Pense em tudo isso. Pense na comida que você gostava, que a sua mãe fazia. Eu tenho certeza, se você voltar à sua infância, você vai se sentir mais feliz. Com certeza, ela era muito melhor que o tempo que você está passando hoje. E eu achei tão fantástico isso aí no Guimarães Rosa, esse homem maravilhoso que não tem, talvez, o reconhecimento que a sociedade brasileira deveria ter com seus grandes autores. A gente sempre cita os grandes autores internacionais, mas são poucos os que citam os grandes autores brasileiros, como ele, o Guimarães, como o nosso querido Olavo Bilac, nosso querido Machado de Assis e tantos outros.
Notícia quentíssima. Ibope para governador do Rio Grande do Sul. Votos válidos, Eduardo Leite, 59%, José Ivo Sartori, 41%. Os votos totais, os resultados foram os seguintes: Eduardo Leite, 52%, José Ivo Sartori, 36%, branco nulo, 8%, não sabe, 4%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram 1.008 eleitores entrevistados em 63 municípios. A pesquisa foi feita de 14 a 16 de outubro e tem registro no TSE BR 08755/2018 e no TRRS RS 01741/2018 e o nível de confiança é de 95%. Então, dos votos válidos, Eduardo Leite, 59%, José Ivo Sartori, 41%. É uma margem larga também. Foi 59 a 41 também. Repete, a nacional. Interessante isso, né? E ainda o presidente não saiu ainda, né? Presidente ainda não, Marli, mas estou acompanhando. Vamos lá. Eu tenho um recadinho aqui. Ótimo. Da Marília Dias. Ela diz assim: boa noite, bancada linda e inteligente. São 5 sítios, incluindo o meu, de janeiro para cá, em Viamão, que foram assaltados, sendo um com 2 idosos em casa. No meu fizeram uma limpa e levaram um carro faz um mês. Um sítio ao lado do outro e os outros em frente, em sequência. Não diminuiu, nenhum de nós fez registro, porque não adianta nada, é o relato da Marília. Tá aí o grande erro. Isso é muito sério. Tá, é um grande erro. Tem que fazer o registro sim, tem que vir a perícia. Existe polícia para isso. Perícia, tem que periciar, tem que chamar a perícia, tem que fazer sim. Não se furde, porque eles não interessa. Você tem o BO, o boletim de ocorrência. Isso é importantíssimo. Os bandidos têm que saber que você fez. Mas eu não vou fazer, eu vou ficar com medo. Bom, se você ficar com medo, então tem que colocar o sítio à venda. Talvez por isso que tenha tanto sítio aí para vender. É a forma de nós pressionarmos a sociedade. Só quero dar um recadinho rápido aqui, que anteontem eu saí correndo daqui, abruptamente, não me despedi da bancada, mas é que havia o lançamento da candidatura. Foi indelicado. Não fui. Indelicado eu não sou, eu só saí correndo compromissado. Foi lançada a candidatura à reeleição do presidente Ricardo Beyer à OAB-RS. Então, desejo todo o sucesso. Ele fez uma gestão que se esgota agora, com toda a seriedade que se espera de um líder de uma classe tão importante como são os advogados. E vamos acompanhar de perto, vamos trazer notícias. Olha aqui, Ibope em São Paulo, votos válidos, Dória registra 52% e França 48%. Está bem apertado, está na margem de erro. Rio já está mais tranquilo. Né? Rio de Janeiro, Witzel, 60% e Paz, 40%. Isso aí Tá mais tranquilo, não sei pra quê, pro de 40 tá horrível. Tá mais tranquila. Pro de 40 tá uma intranquilidade. Peraí. Carla, dá de novo o Rio de Janeiro, hein? 60% é Witzel, né? Isso. E Paz, 40%. Sim, não, eu tinha entendido que o Paz era 60. Seria uma virada surpreendente, né? Não, exatamente, bem. Minas Gerais também tá tranquilo, né? Zema 66%, Anastasia 34%. Distrito Federal mais tranquilo ainda, sob o meu ponto de vista, né? Tu tá sempre com quem tá ganhando, pra tá tranquilo desse jeito. Agora... já tá. 75 outro com 25. Com 25 A gente não pode falar nada sobre... Né? Agora, o Chicão, lembra do atropelamento do Camaro? Lá em Santa Catarina, que vitimou uma pessoa, deixou 3 também, vitimou fatalmente. Exatamente, os outros ficaram feridos. Foi um horror. 2017, Réveillon e tudo mais. Lembra aquele caso? Pois então, a justiça determinou que o motorista do Camaro vai ser julgado pelo tribunal do júri. Júri popular. Eu acho isso um atentado doloso contra a vida. Dolo eventual, assumiu o risco. Não demorou muito tempo para isso, tudo acontecer. Foi Réveillon de 2017. Pelo menos vai acontecer deve alguma ter coisa. acontecido a sentença de pronúncia, houve recurso da sentença de pronúncia. Agora, Que é o que normalmente acontece, né? Os advogados, quando o caso é muito rumoroso, assim, essa é uma condenação certa. Com certeza, não tem como, ainda mais com o tribunal do júri. O advogado de defesa adotou a estratégia de recorrer da sentença de pronúncia como uma forma de ganhar tempo. Porque, na verdade, o trabalho do advogado, diante de um fato como esse, é tentar ganhar tempo para esfriar a opinião pública, né? É aquele
processo de resfriamento da opinião pública. Distanciar-se do fato gerador, né? Distanciar do fato... Você vai... Por que, por exemplo, o caso do menino Bernardo, eles querem porque querem trazer o julgamento para Porto Alegre? Porque lá vai estar envolvido um Porque é uma comoção muito forte, com certeza. Mas aí existe territorialidade, existe competência, territorialidade, que não dá para atropelar assim. Mas vai ser em Santa Maria. Vai ser em Santa Maria. Sim, mas ainda é mais perto de... Não, peraí. Não. O do Bernardo é Cruz Alta. Cruz Alta, perdão. Cruz Alta. Cruz Alta. Eu falei do caso Porque não tem... Você para mudar uma competência territorial, você precisa de um fato muito forte. Mas se ganha tempo, tudo isso vai se ganhando tempo. É o tal do só uma garantia, né? Só quando a própria cidade não se dá condições de dar garantia para a execução do Agora, Chicão Tofani, que bonito aqui. O que é isso? Isso aqui, o nosso programa, Atualidades Pampa, recebeu uma homenagem. E não foi ninguém para lá para pegar a homenagem. Uma homenagem assim, sem alguém do mercado público, do pai Paulinho do Choroquê, que homenageou com um azulejo marcado 149 anos. Segura. Bota em cima, assim, em cima do negócio para fixar e segurar. Assim. Não, agora deixa que eu coloco, exatamente. Deixa que eu ajudo. Esse é o prêmio que vale mais qualquer outro prêmio. Que legal, azulejo. Esses prêmios que dão sempre os mesmos em Porto Alegre. Esse aqui é um prêmio que a população vai ao mercado público, 149 anos, e fala para o pai Paulinho, o programa Atualidades Pampa me trouxe aqui para falar com o senhor. Você não tem prêmio que ganha isso, que é o prêmio da rua mesmo. Sabe? Quem é que vai ficar com isso? Azulejo artesanal, lindo. Tô brincando, para você. Obrigada, Chicão. Parabenizar a família, isso aqui é muito legal, como descanso de mesa. Isso aí. Ele não tem mais. Bota o descanso, ele não botou a venda, ele fez um para cada empresa. Mas ele não tem mais uns 42 lá que eu preciso tapar uma parede lá. Ele quer fazer uma garagem retrô, uma parede retrô. Tá com vazamento. Olha, dona Gara, não é porque é meu amigo, essa empresa, um grande amigo meu, o Leandro Chiru, que é dono da Elite Segurança, o sistema de segurança da Feira do Livro é uma coisa fantástica. Todos os estandes, Vitorino, passou por um projeto de bombeiros, sabe, com extintores, tudo, e 18 segurança por turno na Feira do Livro. Fantástico, eu achei isso aí. Um lugar que era muito assaltado, a Feira do Livro, as pessoas que lá... Sim, não. Olha aqui, ó, a defesa pede ao STF para anular indiciamento de Temer pela Polícia Federal. É isso que eu até ia comentar. Ele foi indiciado, ele mais 10 pessoas, por, enfim... o desvio dele somente teria sido 5,6 milhões. E esse caso, eles estão avaliando, diz que acontece há 20 anos, desde a época que ele estava ainda no governo de São Paulo, governo na prefeitura de São Paulo. Não tenho certeza. Ele foi deputado, secretário de Estado. Isso. Etc. E, enfim, o que eu acho que muito chato disso, a gente estava até comentando quando eu citei a minha mãe de aniversário, como esses políticos têm envolvido a família, né? A própria filha também está indiciada, assim como o presidente... A reforma do apartamento É assim como o presidente Lula, que teve a esposa, teve filhos... Eu acho isso muito triste. Porque não basta a pessoa... Um amigo, gente. Sempre tem um amigo, Coronel Lima, o tal Felizmente, amigo, meus amigos são tudo pelados. Ninguém me tentou querendo botar milhões na minha conta. Já temos 4 presos e todos os bens de todos os 11 investigados já foram bloqueados. Então... E o Ruschel tem a continuidade, eu acho que o Atualidades Pampa está muito à vontade sobre o assunto, porque... Toda evolução, as 3 prorrogações de inquérito, as quebras de sigilo telefônico, nós vimos noticiando aqui e a bancada sinalizava. Vai ficar ruim para o presidente, vai ficar ruim, porque era um somatório pegando uma época que ainda não se tinha cuidado, né? Não se tinha cuidado, que eles vejam que se chegou 20 anos para trás. Então, essa denúncia, ela está muito sustentada. 800 páginas? E eu quero casar com a notícia que trago agora, em cima desta notícia. É um susto.
Pois não? O senhor começa, pô, eu quero casar... Não corremos esse risco, doutor. Fica tranquilo que não corremos mais esse risco. Olha o respeito. Mas então quero linkar. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Vai que alguém cruze o teu caminho, o coração bata mais forte, faça com que então a você patrulha não pega. tá batendo o coração. Não. Mas eu quero me derrubar. Quero me derrubar. Não me ajuda, Chicão. Para de me ajudar, Chicão. Pode botar em questionamento isso aí. Exatamente. É que nem a cara de Ele deu um tiro meu no coração pode bater na rua. Então o marido dela, grande oftalmo, tá lá. Não, eu não falei nada disso. Quem falou foi o Ruxo. Eu não pode. É uma coisa que tu falasse, exatamente. não caberia. Mas o Ruxo... Ó, o doutor Guilherme tem 1,95 m de altura. Mas Hein? não entendeu Não é nada. 90. Isso aqui virou um programa de caduco. Que fazer uma simulação é a mesma coisa que ela dizer o meu marido não bate no meu coração. É o que está acontecendo com o Ruxo, O a Ruxo patroinha. foi muito mal. Me silencia, escandão. Mas quem é o caduco, eu ou ele? Ruxo, Eu ou só ele, o queria Cadu? completar, Modo antes geral. de tu comentar, fala. Porque a carona só depende A dele. doutora Luciane Só vai vou trazer o complementar resto aqui, de vai seriedade. Vai salvar. Um dos principais pontos que também está se discutindo é que em maio de 2017, Temer ampliou os contratos de concessão de empresas portuárias de 25 para 35 anos, podendo chegar até ser prorrogado automaticamente para até 70 anos. O dinheiro Essa era a essência do inquérito. Essa era a essência do inquérito, que foi chamado desde o início. O inquérito para beneficiar as empresas portuárias. Esse é o nome. E ali nós trouxemos toda a prova, toda a evolução da prova. Por que eu quis linkar com a notícia que veio a partir dali? Porque corre também concomitantemente outra matéria extremamente rumorosa, que é a delação ou a suspensão, a supressão da delação da JIS. E, num dia depois de vir a denúncia do presidente Temer, a Polícia Federal foi ao Supremo Tribunal Federal depor em favor da JIS. O que disse a Polícia Federal lá? Que para a conclusão do inquérito do Temer, as delações dos 4 executivos da JIS foram fundamentais, foram decisivas. Então, separando os inquéritos para que vocês possam seguir misturando os assuntos. A delação contribuiu para chegar ao fim do inquérito do Temer e, ao mesmo tempo, esta delação é contestada pelo próprio ex-procurador, o Janot, que em setembro de 2017 propôs a sua rescisão. Isso está com o ministro Fachin. Ele ouviu a Polícia Federal, vai ouvir mais gente e levará, não vai decidir sozinho nem na turma, vai levar a plenário para que a matéria seja decidida por todo o STF. Agora, só um ponto. O que a gente mais precisa aqui é de um cuidado, de uma atenção, por exemplo, com a dragagem dos portos. Isso não é feito. Esses desvios acontecem para beneficiar as empresas portuárias, mas quanto ao bem público, que é a dragagem, para melhorar a questão do tráfego, isso aí, olha, eles nem olham. Já é um construíram absurdo. um viaduto que o caminhão não passava embaixo. Então, tudo isso acontece. Cabe aí o meu... A propina, ela acontece. Acontece, mas não por... e funciona. E há uma agora, superposição de provas. Não sei se a doutora obra Roberta, eu não deixei o doutor Roberto falar, mas há uma superposição de provas, por exemplo, onde é que a filha do Temer entra? Evidentemente que é tanto dinheiro, os valores são tão astronômicos que não tem onde socar tanto dinheiro. Por isso que já se achou 50 milhões num apartamento, não tem onde se cair. Então, ela comprou, olha o valor da reforma, senhores. 1 milhão. Não, 1 milhão é que não tem nota. A reforma foi 2,5 milhões para reformar uma casa. Uma casa normal. Nossa Senhora. Olha, eu pensei que se fazia 5 casas, uma em cima da outra, com 2,5 milhões. O valor da reforma da casa do nosso presidente atual foi 2,5 milhões. 1,5 milhão, Marne, eles conseguiram nota. 1 milhão está a descoberto. E aí que veio a linkagem, o dinheiro veio das empresas portuárias. Por isso que ela também foi indiciada junto com o Temer e mais isso é um deboche para a sociedade. É um deboche absoluto. E o presidente quer cancelar o indiciamento? Não, exatamente. Não é só isso. Coisas formais, aí a gente vê os políticos atuais querendo se descolar do partido que é dele. Quer dizer, ele não fez isso sozinho. E as 800 páginas do inquérito, em determinado momento, tem gente que está estudando e que está trazendo a informação de que desde 92, 93, o Temer, como deputado, já chamava para si as questões dos portos. Então, é algo que ele realmente atua há muitos anos.
Sim, a Isso investigação é foi algo 20 que a anos. gente Mas, realmente Roberta, olha e se O que indigna. me surpreende, eu queria ter uma avaliação tua, como é que um cara de 78 anos, notoriamente milionário já, que tem uma banca de advocacia de sucesso em São Paulo, rico, Muito rico. pra que fazer isso? Não O que tem ele como quer da sair. vida? Ele Não sabe tem que como depois sair. dos 80 o velocímetro dele vai terminar. Chicão, isso eu aprendi no Isso aí não tem limite, Depois eu que acho. tu entra, depois que tu entra, é uma engrenagem que É funciona adrenalina. automaticamente Adrenalina. e tu não consegue sair dela. É que é mais ou menos assim, a pessoa começa a roubar R$5. De R$5 ele vê que dá certo, ele vai para 10. E tem uma outra questão que facilita muito. As pessoas não têm noção que o dinheiro do país é de todos nós. É de todos nós. Não é, e o país, parece que as pessoas quando entram em cargos públicos, eles percebem que esse dinheiro é São como se fosse sócios uma do país. entidade. Exatamente. Então, o erro é isso. É da falta da consciência de que aquele dinheiro é de todos nós. E aí é que vem, as pessoas se adonam porque parece que é um dinheiro sem dono, é um patrimônio sem dono. Não, ele tem dono. E é todos nós. Então, essa questão é algo que está muito latente e nós, enquanto eleitores, precisamos dar uma resposta. E você Isso acha que o Supremo vai virar página nesse projeto? De botar em Não campo? vai Não. conseguir, porque está envolvido muita gente, está envolvido gente muito grande e pessoas que, graças ao eleitor, tiraram, Vão perder o foro. vão perder o foro privilegiado. Agora, Exatamente. o Temer Agora tá o com os negócio dias vai contados, ficar né? Bem cinza. Não, e o Temer tá tempo com os tá dias fechando. contados de imunidade, né? Dia 1º de janeiro, os oficiais de justiça começam a bater Já na porta estão do lá. Temer. Mas eu só queria fazer um... O Temer já foi presidente. Esse daí não tá nada O tranquilo Temer pra foi ele. presidente. Nada tranquilo pra eles não ele. tá O Temer Nada, foi não tá presidente do PMDB, sempre teve entre as principais lideranças Exatamente. do PMDB. Presidente da Câmara. Foi presidente do partido, presidente da Câmara, sempre teve na Exatamente. liderança. O PMDB, a sua cúpula, toda ela está citada na Lava Jato. O Temer achar que vai sair de mãos limpas essa E aí história... nós vimos- Vai não, é, ele e vai aí ter com- muita encrenca. Daí a ser condenado é outro papo. Mas que ele vai ter muita encrenca, vai. Gustavo, aí nós víamos um Meirelles, né, com todo respeito, é um profissional dentro da sua área muito respeitado, enfim, mas querer ser candidato, né? Injetou 20 milhões do próprio bolso, injetou 53 milhões no total numa campanha e não se elegeu. Não se elegeu por quê? Porque todo mundo sabe que é o mesmo partido do Temer, por mais que ele tenha se dissociado. Então, é algo assim que cheira a pretensão de achar que nós, brasileiros, somos cegos, surdos e mudos. Não tem como dizer eu não sabia, né, Roberta? Exatamente, Não tem né? como. Agora Lá você- dentro é. tem como, É. não tem como. Bom, se bem que a gente, por muitos anos, a gente ouviu esse discurso, né? Eu não vejo nada, não sei de nada. E tá errado. Gente, mas tá errado. Olha, eu Tá não mudando, sabia. tá errado. Eu não sabia. Tá mudando. O que eu- Olha, eu levei um puxão de orelha agora. Assim, ó, daqueles, da Vera Lúcia Mazuco, aqui no atualidades@pampa.com.br. Boa noite, bancada. Me caiu os butiá do bolso. A Carla usar o azulejo comemorativo do mercado público como descanso de prato é um desrespeito com quem presenteou o programa. Deve ser colocado na parede, como um quadro, tipo os pratos decorados que se coloca como decoração. Eu tinha pensado, mas eu E o já. Vitorino queria Em mais dúvida, eu já ia 50 enquadrar. Tão mal, tão mal. Verdade. Ele queria Pra botar... ficar urinando, Não, pra ficar olha urinando só. olhando pros azulejos. São pontos de ele dá vista. pau Eu buraco acho na que parede. se o mercado público puder estar na minha mesa, eu jantando com a minha família e tudo mais, e lembrando dele, eu acho que também pode ser bem aproveitado. Mas concordo que as coisas que são dadas podem merecer mesmo um quadrinho Dona pra se colocar Carla, na o parede. produto interno bruto brasileiro, pelo terceiro mês consecutivo, subiu, melhorou. Melhorou. E o dólar, E hein? o teu dólar recuou para 3,70. Mas não é esse o problema. O problema é que o Temer está tão por baixo, tão desmoralizado, que ninguém falou nisso. Se fosse um outro presidente que tivesse estofo, que fosse uma real personalidade, como eu sempre falo, o pai da nação, o pai da pátria, todo mundo estaria elogiando já no final de governo, aumentou o terceiro mês, pela situação que estava o Brasil, caótica, né? Porque o Brasil, nós tivemos a bancarrota, estamos próximos disso aí. Então eu fico perguntando a mim mesmo, indo na sequência do que falou o Chicão Tofani, como é que alguém tão rico, alguém tão poderoso como foi o Michel Temer, eu conheço o Michel Temer, ele participou de programas meus de televisão diversas vezes lá em São Paulo, uma figura, sempre vestido, é um belo professor de direito constitucional. E eu pergunto, por quê? Que ânsia
que ânsia de ganhar mais dinheiro, que prazer essas pessoas têm em roubar, porque isso aí é um roubo. Exatamente. E marketing é um roubo sem fim. Assim, ó, a questão econômica, tá? Por que a gente não está vibrando tanto? Porque os números que apresentam agosto como um movimento de que a economia começou a crescer equivale ao mesmo valor de dezembro do ano passado. Então, é como se na economia, de dezembro do ano passado até agosto desse ano, nada aconteceu. É por isso que a gente não comemora, a gente começa a olhar com bons olhos, com uma expectativa de que, bom, daqui para frente iremos. Tanto é assim que eu vou pegar o gancho e foi feito um estudo com 1 milhão de empresários brasileiros a respeito do consumo, de mudanças de consumo que ocorreram dos brasileiros no período antes da grave crise que aconteceu dos anos 2014 e 2015, que foi o ápice da nossa recessão, antes, desde 2013 até o ano de hoje, 2018. Eles identificaram que no período de 2013 até 2014, supermercados e restaurantes aumentavam e cresciam 10% ao ano, iam a vento e popa. Nos anos de 2014 a 2015, caiu drasticamente. E restaurantes estagnou, não cresceu. As pessoas deixaram de ir a restaurantes, se obrigaram a mudar o seu hábito de consumo e também houve uma queda de consumo dos supermercados. Qual é a esperança? Este ano, desde agosto agora, começou a haver um novo movimento. Restaurantes ainda continuam com pouco movimento, não houve um crescimento de consumo. Isso mostra que o consumidor mudou seus hábitos e ainda não pôde se dar o luxo de muitas vezes fazer uma refeição num restaurante, enfim. Mas os supermercados começam a demonstrar um crescimento de consumo. Muito do que se consumia num restaurante, as pessoas foram fazer em casa e levavam de casa e consumiam, por exemplo, no seu local de trabalho, né? Então, eu gostaria de perguntar aos meus colegas de bancada o que eles, na vida doméstica, que é aonde a gente aprende a principal economia que depois a gente leva para a vida inteira, o que nessa recessão toda a gente mudou como hábito de consumo interno nas suas famílias para se ajustar? O que vocês mudaram? Ah, mas que pergunta para mim que... Não sei, Tia. Não? Não? Eu acho que essa bancada tá com dinheiro. Não, eu acho... Não, a crise não chegou nessa bancada. Eu tô chegando a não chegou nessa bancada. Não, é um perigo maior. As pessoas não estão aqui dando exemplo de planejamento financeiro. Eles chegaram à conclusão que muitas pessoas que hoje estão se obrigando a economizar, quando a economia começar a girar de novo e que a gente começar a ganhar dinheiro novamente, não mudem esses hábitos. Continuem poupando. Sigam essa ideia para a gente conseguir começar a criar uma cultura da poupança, que no nosso país não tem. Então vejam que os meus colegas de bancada não sabem exatamente o que eles mudaram. Há quem não planeje porque não precisa ou não planeje porque não adianta. Eu estou nos casos do que não adianta. Eu estou nos casos do que não adianta, mas não perco mais tempo planejando. Eu quero garantir uma coisa, que não planejar hoje... depressivo. Ah, é? Eu queria só complementar o que tu estavas falando. O caso do Abílio Diniz é o mesmo ponto. Como é que um homem com uma estabilidade econômica, que tem toda uma história de vida, principalmente nacionalmente falando... mas ele era uma figura... Desculpa, não morreu. Ele é uma figura controvertida. Pessoas muito próximas a ele, pessoas que já negociaram com ele, conhece e tem algumas restrições. Ele não é tudo aquilo que o livro... É uma pena. Eu não vou insistir. A Roberta está falando em finanças e tudo mais, e eu vou dizer para os senhores e para a senhora, assim, ó, a gente também tem que se divertir, a gente tem que fazer a nossa finança do dia a dia, economizar aqui e ali no supermercado, ver o produto mais barato, isso sim eu faço, mas não é de agora, eu faço sempre. Eu entro no supermercado e não compro primeiro azeite que eu vejo na frente, eu dou uma olhada no preço, vejo aqueles que estão mais embaixo ou mais em cima e tudo mais. Mas tem um programa do Programe-se que é especial, que eu tenho certeza que se o senhor ou a senhora puder, vale a pena. Agora, Alice vai dizer. Essa informação de show, eu até estava pensando que ia agradar muitas pessoas, inclusive aqui da bancada. É que a Maria Rita vai se apresentar aqui em Porto Alegre
logo, logo. Ela que já tem mais de 15 anos de carreira, ela vai apresentar o show do seu novo álbum Amor e Música. E esse novo trabalho, que é mais dedicado ao samba, traz muitas canções inéditas, músicas compostas por seus amigos e parceiros como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Marcelo Camelo, Carlinhos Brown, entre outros. E no repertório também vão estar algumas releituras e os seus sucessos dos discos anteriores. Vai ser no dia 23 de novembro, às 9 horas da noite, no auditório Araújo Viana, que fica aqui em Porto Alegre. E o valor até que é acessível, é a partir de R$40, então economizando, né? Super, porque quando é num teatro, assim, aí fica realmente mais restrito o valor mais alto, mas como é no Araújo Viana, então isso, fica os valores mais acessível. Eles variam de 40 a 220 reais. Eu já assisti Maria Rita e amei o show da Maria Rita. Amei, ela tem uma presença de palco, assim, ó, ela é incrível. Eu fico triste, Mari, quando ficam comparando, não, mas não é igual a Elis Regina, nunca vai existir ninguém igual a Elis Regina. Não pode ser. Ela tem as características dela e tem a importância dela. Eu imagino a cabecinha dela. Quando a Elis morreu, ela tinha 4 anos de idade. Ela não conhecia a mãe dela. Não conheceu a mãe. Então, quando falam da Elis, eu conheci muito demais a Elis, e eu fico pensando, puxa, mas a minha mãe não tinha oportunidade. E a voz da mãe dela, o contraponto que a mãe dela fazia, nunca mais vai, minha opinião pessoal, nunca mais vai existir uma cantora como Elis Regina no Brasil. Eu não conheço nenhuma, nem conheço nenhuma. Vai ser muito difícil. Ela contou que ela sofreu muito durante toda a infância dela, porque as pessoas encontravam ela na rua e lembravam da mãe dela e começavam a chorar. E aquilo ela fazia ela se sentir muito mal. Aí, com 16 anos, ela foi morar nos Estados Unidos. Aí lá ela conseguiu se libertar lá, ninguém conhecia ela, então foi melhor. E hoje em dia ela já lida com isso. E eu faço uma associação, Alice, não sei se correta, e podem me corrigir, de que a carreira dela atrasou exatamente porque ela demorou a se identificar e aceitar que ela também poderia ser uma cantora muito talentosa e se distanciar dessa comparação. Eu posso trazer uma notícia? Deixa eu só complementar. Quem teve a oportunidade de ver Andréa Bocelli com Maria Rita aqui em Porto Alegre, inesquecível. Foi, assim, o top do show. Muito bom. Eu não queria perder a oportunidade de ouvir o Mani, porque nós estávamos falando aqui, lembrando a criatividade, né, de que vamos criar um presídio sem 1 centavo de dinheiro público, numa parceria, né? Porque agora esta semana foram se reunir pedido aos deputados federais do Rio de Janeiro que façam uma emenda de 50 milhões de reais para o Rio de Janeiro para a reconstrução do museu. Eu peço para o Mário, o Vitorino morou lá também, mas nós estamos com os indicadores do Rio de Janeiro, né, com tudo. O Rio de Janeiro virado do jeito que está, não tem dinheiro para pagar ninguém, para fazer nada, para fazer obra, para fazer as obras assistenciais, colégio, merenda para a escola, né? E aí se vai para a forma simplista de botar no orçamento para 2019 uma quantia astronômica dessa. Então eu não quero confrontar a arte, eu acho que todos nós precisamos, e não me entendam mal, senão já vão me ficar me xingando ali, mas eu estou falando em ter criatividade, né, para se fazer uma obra. Quando se vê os índices que vêm do Rio de Janeiro, índices sociais, necessidade que tem, se faz uma emenda já aprovada e elogiada de 50 milhões de reais. Posso fazer um contraponto? Lógico. Ninguém fala nos responsáveis pelo incêndio. Exato. Ninguém fala Exatamente nisso. Continua no mesmo lugar. Continua aquele lugar maravilhoso na Quinta da Boa Vista. Todo mundo no mesmo de caminhar lá. lugar. O reitor, o diretor do museu. Nada. Que foram quem pediram, foi quem pediu a... Pois é, e não Continuação. Vitorino, são bandidos. São. Bandidos incompetentes, desidiosos. Teriam que estar na cadeia. Em qualquer país estariam na cadeia. E ninguém fala neles, ninguém diz absolutamente nada e vão tirar do dinheiro de outro lugar para reconstruir aquilo que depois, daqui a pouco, pega fogo de novo. E lembrando que já ganharam 8,9 milhões para fazer o... Que tem de gente aí... E aí, Gustavo, tu te lembra que eu disse de um da partido eleição? Aí que tá você se lembra que eu dizia assim, que eu não queria que eu não era contra nada, eu só não queria que se fizesse nada, que a gente trocasse os governos para que a partir daí pudesse ter credibilidade sobre tudo que iria se fazer. Alguém acredita que largando 50 milhões nessa turma, alguma coisa vai ser bem investido, vai ser eficiente, eficaz. Quem é que tem a certeza? Porque quem vai gerir esse dinheiro são os mesmos. Quem estão pedindo essa emenda são os mesmos diretores da
URGS, não, URGS é a nossa. Isso, exatamente. Eles que já ganharam esses 8.900 vão ganhar esses 50 milhões. A princípio é para reconstruir a casa do imperador. Eu tenho aqui onde vai ser, onde é destinado o dinheiro. É para arrumar a sala do trono, a sala do imperador, os aposentos. Nada contra a arte, eu volto a dizer assim, não vamos xingar. Agora, esse reitor é azarado, né? Na gestão dele é o 4º incêndio. Não se trata de arte, na verdade é a história do nosso país. Foi queimado a certidão de nascimento do nosso país. Então é algo muito precioso. E eu volto a dizer, há 20 anos atrás, o senhor Israel Klabin ofereceu 80 milhões vindos do Banco Mundial, desde que fosse gerido por uma sociedade de fins sem lucrativos externa, como várias outras instituições. E eles, dentro daquele movimento, não aceitaram. Então, assim, concordo com o Rusch, eu acho que a parceria público-privada para a arte é mais do que bem-vinda, está cheio de gente querendo ajudar. Isso é verdade. E, infelizmente, a burocracia, vou chamar assim, porque nós estamos em momento eleitoral e, enfim, não nos permite falar certas coisas. A lei eleitoral é realmente danada, a gente não pode falar muita coisa aqui, mas é por razões burocráticas que isso não está acontecendo. É lamentável. Eu não sei, eu acho que essa quarta-feira os telespectadores eles estão um pouco mal-humorados. Olha aqui, deixa eu ler aqui. Vou ler aqui algumas manifestações, senão vão ficar mais bravos ainda. Depois a Alice também vai ler outras manifestações. Piada machista do Ruschel com as mulheres, que elas são todas ditadoras, disse a Rosângela de Canoas. E o Dilon Camilo diz o seguinte... Mereci, mas que a piada foi boa, foi boa. Boa noite, Carla. No início do governo Maurício Macri da Argentina, tínhamos diariamente informações entusiasmadas do novo governo, especialmente do Gustavo Vitorino do Chicão. De uns tempos para cá, não vejo vocês falarem da situação atual da Argentina. O que houve, Dilon Camilo de Canoas? Depois a gente vai falar sobre isso. Primeiro, vamos escutar o WhatsApp. Isso, tem muitos recadinhos aqui. E teve uma telespectadora que respondeu a pergunta da Roberta, já que a bancada não se manifestou. Muito bem. Ela diz, aqui hoje só Netflix. Cortei tudo que acho supérfluo. E viva a economia, beijos seus lindos, Lu de Campo Bom. E temos mais um recadinho aqui do Carlos Conde. Ele diz, boa noite, grande bancada. Já pensaram o Temer em janeiro descer a rampa algemado? Abraços. E um último recadinho. Alice, diz pro Ruschel casar comigo. Sou apaixonada por ele. É o recado da Jo de Porto Alegre. Vou desencalhar. Rendeu, olha aqui, ó. Ruschel, homem casadoiro. Boa noite, amigos da bancada. O Ruschel é um homem casadoiro, porque constantemente faz alusão ao casamento, seja quando diz que está sob o manto do matrimônio ou querendo casar uma notícia com a outra. Abraços, Denise. Adorei. Dona Carla, eu tinha uma curiosidade muito grande de saber como Israel arrumava água. Arrumava água. Aí fui descobrir o reuso. Muito bem. Quase 50% da água utilizada nas plantações, etc, é tudo água do reuso. Sim. Tudo água do reuso. E o outro tira do mar, dessaliniza e coloca na mesa do pessoal lá de Israel. Você vê o que é inteligência. A inteligência supera tudo. Mas tem que querer fazer, né? Não adianta ficar pedindo dinheirinho para o governo para resolver os problemas como essa coisa do museu. Mas nesse caso, Marne, de Israel, não se trata apenas e tão somente de reuso. É ter a visão da economia, do poupar. Quando a gente tem dinheiro guardado, a gente tem escolha. A gente tem paz, a gente tem tranquilidade. Atualmente é difícil porque nós estamos enfrentando a maior crise que o nosso país já teve. E olha que a gente tem história de crise. Então, a nossa recessão foi absurda nos últimos anos. O que é de vantajoso isso? Que a gente aprenda com essa crise e que quando a gente está no ápice dos gastos, naquele convite de gastar, né, de exagerar, a gente lembre desse momento e pense, eu vivia com menos, então eu vou aprender a viver com menos. Acho que isso é uma questão. E quando tu tens esse olhar sobre a tua vida íntima, a tua vida doméstica, tu consegue aplicar isso no teu trabalho, tu consegue instigar as pessoas que convivem contigo também nesse né? Agora, eu quero lembrar o seguinte, a economia também nos ensina que a gente tem que ter sempre um ticket médio para gastar em lazer.
dentro das possibilidades. Atualmente a gente fala com muitas pessoas que estão sem emprego, enfim. Fala. Deixa eu levantar um assunto aqui. Eu estou um pouco decepcionado com alguém que eu tinha muita esperança quando assumiu a prefeitura de Alvorada. Delegado Apolo, quando venceu a eleição lá, eu cheguei até a comemorar, porque ele já foi prefeito de Alvorada e fez uma boa gestão. Ou pelo menos saiu elogiado, tanto que venceu e venceu bem a eleição. Mas é que o prefeito de Alvorada, que aliás não está morando em Alvorada, foi morar em Gravataí, né? O prefeito de Alvorada foi morar em Gravataí. Está fazendo com Alvorada, prefeito, a cidade está uma esculhambação, prefeito. É buraco para tudo que é lado. Eu achei que Porto Alegre tinha buraco, mas olha, Alvorada está bravo o negócio. Consegue ter mais buraco que aqui. Aí tem uma outra coisa, as suas parcerias políticas, prefeito. O senhor derrotou adversários na eleição, aí chamou esses adversários que o senhor derrotou na eleição e entregou a eles o fisco municipal, a Procuradoria Tributária do município. Como é que é isso? Por que isso? Como fez isso? Eu gostaria de saber, porque o prefeito Apolo derrotou o Partido dos Trabalhadores. Aí chamou membros do Partido dos Trabalhadores para assumir o fisco municipal. Aí estão fazendo lançamentos tributários lá de qualquer jeito, enfim. E eu tô bastante preocupado, porque a Alvorada, meu caro prefeito, é uma cidade que merece respeito. Vamos parar com essa história de dormitório de Porto Alegre. Não, Alvorada tem um shopping lá que não se consegue terminar e a gente sabe por quê. Porque todo dia tem a fiscalização de alguma coisa, enchendo o saco, Ministério Público, então, sempre tem alguém incomodando lá. Delegacia Regional do Trabalho, a ONU, sempre tem alguém incomodando lá. Sabe? Aí Porto Alegre tem projeto de obras que não conseguem avançar. A cidade tem o seu tronco principal, que é a Avenida Presidente Vargas, está um buraco só, prefeito. Só a Presidente Vargas já seria suficiente se tapasse os buracos. Nem isso está sendo feito. Pô, o delegado Apolo, quero fazer um apelo aqui. Pô, delegado, sabe? Aqui, ó, a dona Estela Farias, que não se elegeu deputada, que manda em Alvorada, manda e desmanda, e acho que não vai mandar mais agora, né? Porque depois que andaram fazendo lá, mas acho que não vai mandar mais. Mas vai ser, daqui 2 anos ela vai ser candidata a prefeita, vai ter que arrumar alguma coisa, né? Ela vai ser candidata a prefeita. Aí como é que você vai ficar, entregar a cidade desse jeito? Então, quero pedir atenção aos políticos de Alvorada. Meu amigo Douglas Martelo, que está nos assistindo, que é vai ser um virtual candidato à prefeitura de Alvorada, e que é um grande nome, é um jovem empreendedor que está tentando. Então, assim, prefeito ainda tem 2 anos de mandato, prefeito. Não entrega a Alvorada assim. Busca um pouquinho de empenho, vamos consertar a Avenida Presidente Vargas. São dezenas de mensagens que eu recebo. Toda vez que eu falo em Alvorada, eu recebo mensagens das pessoas indignadas. Fora a violência de Alvorada também, violência, que é um horror. Então, sabe, pô, e a marca do delegado Apolo tinha sido exatamente a luta contra a violência, porque por ser um ex-delegado, ele fez uma primeira gestão interessante. Mas agora, prefeito, olha, com todo o carinho que o senhor merece, prefeito, eu aplaudi o senhor na Rádio Pampa, até conversamos na Rádio Pampa quando o senhor for eleito, comemorei, mas eu me confesso muito decepcionado. E agora, essa onda de violência dos últimos dias, do último dia, que estou aí perto de uma escola de Alvorada. Aqui também temos uma senhora sendo mantida em Viamão, em cárcere privado, a nossa equipe de reportagem está lá. O filho está mantendo a mãe em cativeiro, ele tem 41 anos e a senhora 84 anos. Olha que absurdo. O bairro Bom Jesus, aqui em Porto Alegre, também ontem teve tiroteio na frente da escola, mataram 2. Disseram que a primeira linha de investigação da polícia é que não é guerra de gangue, é para mostrar força, e eles saíram atirando. Os 2 que morreram não tinham passagem na polícia. Os outros ficaram feridos, eram alunos. Olha anos, né? O perigo de tudo isso. Levou um tiro no abdômen, né? Não corre muito risco. grave, uma da menina. Polícia? Não, dos bandidos. Dos bandidos? Os bandidos passaram atirando Tiroteio. em frente a uma escola, no bairro Bom Jesus, Nossa Senhora de Fátima, se não me engano. Eles estão marcando Acertaram, território, né? marcando Acertaram território, botando terror. 2 Exatamente. jovens. Eles chamam de botar terror. Botar o terror na aí comunidade, a polícia gente. fuzila esses vagabundos, vem uns grupos de comunicação, temos que investigar a polícia.
a atitude violenta da polícia, temos que investigar, afinal, com comportamentos policiais. Amiguinho, o que tem que policial fazer matou vagabundo e ganhar medalha. E eu acho que também a gente precisa investigar são os gestores públicos. Hoje saiu um número que nós temos 2.185 unidades de pronto atendimento, literalmente prontas, entregues para a sociedade, mas inoperantes. Sabe o que é isso? Você não tem dinheiro para pagar médico. No Brasil? Não, mas não é nem só médico. E as máquinas, tu investe, isso aí é óbvio que é para levar propina na construção, primeiro da obra, depois nos equipamentos caríssimos que são colocados lá, que ficam dentro de caixas, sequer contratam pessoas para ficar cuidando. Lá em Barra do Ribeiro tem um hospital com dezenas de leitos, maquinário encaixotado, tudo. O prefeito não consegue, porque tá bom, me deram o hospital. Só que o hospital vai custar para mim 1,3 milhão por mês. A arrecadação do município é 1,5 milhão. Como é que ele vai manter aquele hospital? Quem mandou fazer o hospital tem que ser preso. É um problema estrutural grave. Grave. Eles fazem hospital, fazem esses centros melhores de saúde, colocam dinheiro e depois aquilo ali fica se deteriorando, porque não funciona, não tem como o município manter, porque o município não tem dinheiro. Lembra a máfia das ambulâncias? E é dinheiro que vai pelo ralo. Quanto aqueles vagabundos, pilantras, corruptos ganharam, compraram não sei quantas mil ambulâncias, metade apodreceu nos galpões. Não, e eu não sei qual foi o município aqui da Serra Gaúcha que comentou que uma dessas unidades de pronto atendimento que foram feitas lá não tinham necessidade, porque o Hospital Central comportava perfeitamente o atendimento. Então, quer dizer, uma obra... Propina só vende obra. Dona Carla, se falava em patrimônio, eu quero mandar um abraço para a dona Liliane Corrêa, que é um dos patrimônios que eu tenho, que são os nossos telespectadores. Que bonito, adorei. Foi uma boa piada, não foi machista, foi legal, Ruxa. Muito mimimi dessa gente, adoro piadas que diz que a mulher é mandona, Nós não somos mandonas. E tem homem que gosta de obedecer. Apenas sabemos organizar as coisas melhor e passamos isso adiante com objetividade. Beijos a todos. É a Laís Tetou. Na mesa. Mas isso é uma denúncia que fez o seu Mário Barcelos. Tem homem que gosta de obedecer. De apanhar, coisa assim. O senhor não obedece à sua namorada? Seu Mário Barcelos, eu sou um abandonado na vida, um pobre coitado, que quem dera tivesse alguém para montar no meu cangote. Tudo mentira, gente. Não leva adiante o que ele está dizendo. Não leva adiante. Isso daí é propaganda enganosa. Dona Carla, se a senhora quiser, eu tenho notícias. Já. Se ela não quiser... Aí, não teremos notícias. Ela não quer. Ela não quer. Me conta, eu já sei. A última vez eu joguei os papel aqui, mandaram... O que tu faz? Me conta da tua vida. Sem notícia, me conta da tua vida. Qual é o teu ponto de vista a respeito desse assunto? Vamos pular essa parte, Quero falar dos aplicativos, que houve uma denúncia em relação a um motorista de aplicativo. O assunto é certo. Temos tempo? Temos tempo. Na verdade, um rapaz foi buscar uma moça numa festa. A moça, possivelmente, não sei se com sono ou embriagada, não sei, desfaleceu no banco de trás e não ficou composta. Vamos usar um termo mais pomposo, assim, não ficou composta. E ele pegou e tirou uma foto e mandou para os grupos de WhatsApp que tem aqui, né? E olha aqui quem eu estou levando, quem eu estou carregando, olha aqui, coisa. E nesses grupos hoje tem mulheres, né? Nem às vezes o grupo, né? E as mulheres se ofenderam e daqui a pouco o assunto se alastrou e fizeram uma denúncia. A verdade é que o assunto evoluiu, já está na Associação dos Motoristas de Aplicativos, que se defende dizendo que ele não é filiado à associação, e iniciou-se, então, toda uma discussão de postura ética, de procedimento. Eu, na verdade, queria, até eu posso usar o Chicão nisso, porque o Chicão vive um pouco mais à noite, Acho um pouco perigoso. Porque na verdade, aí nós temos dois problemas. Primeiro, uma falta de ética e, segundo, também mais cuidado que as pessoas devem ter, porque tem se visto em fins de festa as pessoas às vezes se excedem na bebida e são colocados, seja nos táxis, seja nos aplicativos, para não partidarizar a discussão, né? Às vezes sem condição nenhuma e são colocadas sozinhos e ficam à mercê, então, aquele caso daquela menina que foi estuprada num aplicativo. Por quê? Ela estava com duas amigas, as duas amigas a colocaram no carro,
porque ela estava totalmente embriagada. É claro que ela não é a culpada de ter sido não estamos abusada, querendo dizer isso. Mas quem a coloca tem que ter esse cuidado. Que aquela moça, naquele estado que tu narras e que eu estou narrando aqui, porque tem fotos e as fotos foram publicadas, não estou contando segredo, né? Evidentemente que quem vai colocar essa moça viu que ela não tinha a mínima condição de entrar sozinha numa condição com um estranho. Agora, Se colocou verdade em seja risco, feita. essa é a Uma coisa é fato. Ele jamais poderia ter tirado essa foto. Primeira coisa, ninguém pode alegar desconhecimento de lei. Uso de imagem, tu não pode bater foto de alguém. Tomara que essa pessoa seja responsabilizada de fato. Realmente não dá para alegar desconhecimento. Aqui no atualidades@pampa.com.br, Carla, completando o que o Marne falou, esgoto captado nas casas de todo o país passou a ser usado na produção de água de reuso. São 450 bilhões de litros por ano que abastecem metade das plantações. A medida faz parte de um conjunto de ações que, em menos de uma década, tirou Israel, um país com 60% de seu território formado por deserto, da crise hídrica. É o Alessandro Toledo. Muito obrigada pela informação, Alessandro. Técnica. Isso realmente é inspirador e a gente tem que aplicar isso no nosso país. Tem que imitar, né, Marne? Claro, e aqui não precisa. E o Chicão, o que a gente mais tem é água, né? Não sei até quando, mas enfim. Trump nega acobertamento de Estados Unidos às sauditas por jornalista desaparecido. Ele está sendo pressionado. Eu vou te explicar por que não vai dar nada, não vai dar nada na Europa. Está aqui a resposta disso aqui, ó. Vocês estão vendo um relógio aqui? Não, não é apenas um relógio. É um símbolo do poder saudita em cima da Europa. O nome desse relógio se chama Tag Heuer, modelo Mercedes-Benz SLR. Esse relógio é Tag Heuer, não tem nada de suíço, é fabricado na Suíça. Tag, Technia Vanguard, é uma empresa de alta tecnologia suíça que já comprou a Williams, comprou a equipe da Mercedes, comprou a McLaren e é um grupo que quer comprar a Mercedes. Vejam só, o poderio saudita em dinheiro é tão grande na Europa que a Alemanha vai cair de joelhos para o rei Abdullah, sei lá quem. Isso aí não vai dar absolutamente nada. A Arábia Saudita é o país que tem mais influência em alta tecnologia, em esportes na Fórmula 1. Dizem que a Red Bull agora é da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita praticamente comprou a Fórmula 1. O relógio da Fórmula 1, os cronometristas da Fórmula 1, a equipe dela é tudo da Arábia Saudita. E os árabes já estão com 3 grandes prêmios na Fórmula 1, já vem mais 2 para o ano de 2019. Então significa o quê? Que o jornalista falou mal do rei, ele assinou a sua sentença de morte. Nesses países, você tem que, quiser morar lá, não tem que se envolver em política, não quer saber de... Tem que mas ele evitar o jornalismo. estava na Turquia. Mas não adianta, ele persegue. O braço é muito longo aí ele dele. foi na embaixada da Arábia Saudita. Ele era um crítico da Arábia Saudita. Ele era um crítico do governo da Arábia Saudita. E era um saudita. E foi buscar alguma coisa para se casar com uma turca. Mas quando o Ayatollah Khomeini assumiu no Irã, a polícia secreta do Irã buscou em Paris e matou um dissidente. O dissidente de um país totalitário, ele é pego em qualquer lugar do planeta. Por isso que as pessoas falam mal que o Brasil teve ditadura. Não teve ditadura nada. Claro. A nossa ditadura matou 380 pessoas. Isso aí morre no fim de semana no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. Então isso é um absurdo quando você fala de ditadura e país totalitário. E o Putin? Totalitário é eles. O Putin é 80%. Não, o Putin é o cúmulo do totalitário. Ele busca os caras em qualquer lugar e mata com veneno. Até na Ucrânia. Só que o Putin, a população gosta dele. É diferente da Arábia Saudita. Mas aí é uma coisa escolhida. O jeito de matar, né? Tem gente que derruba avião. Cada um com seu método. Marne Barcelos, aniversariantes. Eu não sei quem derruba avião, só na Colômbia. O primeiro aniversariante, Chiquinha Gonzaga. Uma figuraça da música popular brasileira, grande compositora, inspiradora de muitas mulheres na época, feminista, né? Ela era muito avançada para o seu tempo, a Chiquinha Gonzaga. Arthur Miller, dramaturgo norte-americano. Esse homem casou-se com Marilyn Monroe. Por que ela se casou com ele? Que ela tinha fama de loira burra. Com ela que começou a coisa loira burra. E ela nunca teve cultura, nunca conseguiu estudar, muito menina, casou-se com 15 para 16 anos, depois se divorciou e aí começou a sua vida. Tira aquelas fotografias nua e aparece nas borracharias de todo o país, aí ela explode no mundo. Aí
arrumam esse casamento e ele se apaixona, aquela mulher linda. Isso. Casa-se com Arthur Miller. Ele recebeu o Pulitzer, recebeu muitos prêmios e foi realmente um grande escritor. Teve naquele nível, né, do Pulitzer, né, que é um grande prêmio justamente dado para os jornalistas americanos. E essa foi musa, Rita Hayworth. Esta mulher maravilhosa que fez Carmen, por exemplo, fez Gilda, que é um clássico, Glenn Ford, Gilda, e fez um dos filmes mais lindos que eu assisti, que até tomei nota, A Dama de Xangai, dirigido e protagonizado pelo seu marido, que era o Orson Welles. O Orson Welles, ela casou 7, 8 vezes, casou até com o Sheik, né? Casou com o Sheik. Casou muito. Só que ela tinha um problema, o alcoolismo, né? O alcoolismo, e isso matou ela. E mulher bêbada é um aluguel. Foi uma coisa terrível. Aí o homem não. Pior aluguel, caso de cadeia. Com a Rita Hayworth. Foi uma diva, foi uma deusa. O nome dela era Rita Cancino. Rita Cancino era o nome dela. Luiz Bonfá, músico brasileiro. Esse o Vitorino deve ter ouvido muito o Luiz Bonfá tocar nas noites lá do Rio de Janeiro. Luiz Bonfá era uma grande figura. José de Alencar, que foi vice-presidente à época do Lula, estaria de aniversário hoje. Meu querido amigo Castrinho, que figuraça, o Castrinho completando hoje 78 anos. E Graça Machel, política moçambicana, casada com Samora Machel, depois fica viúva e casa com Nelson Mandela. Ela é a única mulher do mundo que casou com 2 presidentes de países diferentes, lá, Bela, Angola e Moçambique. Bom, acho que são esses os aniversariantes. Você falou de Marilyn Monroe. Mandela. Sabia, Magda? Se a Marilyn Monroe fosse viva hoje, ela não seria símbolo nenhum de beleza, porque a beleza dela é bem dos anos 60. Os anos 90, 2000, ela ficaria no pódio fora. Por que tu acha? Porque ela tem 2 coisas. Ela não era uma mulher bombada, não era uma mulher mais alta. Ela foge total dos padrões de beleza hoje, mas eu que não chama acho atenção. que a mulher bombada Mas tu vê, chama mas atenção. isso aqui dita uma ditadura da beleza. As Sim, redes sociais. com certeza. Isso aí já te botaram. Eu acho mais a mulher magra do que a mulher bombada. Nessa altura do campeonato, eu prefiro uma mulher feia até a mulher que faz treinamento funcional. Magra e definida. O último filme que ela fez chama-se Os Desajustados. Ela fez esse filme com Clark Gable. Foi o último filme dele, o último filme dela e o último filme do Montgomery Clift. Foi tudo último, eles morrendo depois desse filme. O Clark Gable morreu, no final do filme não conseguiu nem ver. O Clark Gable é outro que para homem hoje teria os padrões de beleza completamente fora. Usava bigode. O senhor nunca usou bigode, né? Não existe. E ela já nesse filme já estava aparecendo uma barriguinha. Ela tinha uma barriguinha. Já, nesse não era filme. trincada a barriguinha. Barriguinha. Aí eu fiz um comentário na Rádio Pampa, mas como é que eu tinha petulância de falar que a Marilyn Monroe tinha uma, mas ela tinha uma barriguinha. Você vou fazer o quê? Por dia no Rio. Mas as pessoas tinham barriguinha naquela época, não tinha essa ditadura. Diferente por dia no Rio. A pessoa podia ser mais assim. Mas o Mário não estava sob o manto do matrimônio. Ele tá fixo no matrimônio. Mas eu sou um pouquinho. Se a pessoa está numa relação, eu não posso imaginar que ele esteja saindo com outras. A Alice disse que escutou esse boato. Aqui no WhatsApp falando que o Marne era o maior matador do Rio. Que isso é uma denúncia. Não é uma denúncia. Era ele uma auditoria. Cabe uma auditoria. Alice, fala alguma coisa não do Rio de Janeiro, de Canela. Eu tenho Olha, que os próximos dias pra Canela. E no final de tudo, absolutamente sozinho. Olha aqui, eu pertenço a essa caneta da colega. Não dá pra aprontar demais na vida. Porque no final... Você chamaria, isso é mentira, dona Carla? Você chamaria pro Murerinho ficar mandando... Vai se denunciar, daqui a pouco vai se denunciar. Eu pertenço a essa caneta, isso é interessante, eu pertenço pra colega. Essa caneta é tua, ela disse assim, Chicano, que hora não tá escrito Santa Paulina. Não, eu não sou santa. Olha só, já acusou. Sob o manto do matrimônio, ela acusou. Sob o manto do matrimônio. Tá aqui, ó. Deixa eu trazer uma informação. Santa Paulina da minha mãe. Eu fui na casa da mãe antes de vir pra TV. Eu falei que eu não tinha caneta de santo. Então, eu prefiro um minuto de silêncio em relação à manifestação A minha pretinho básico, a interpretação foi... A dona Alice não consegue falar. Não consegue. Bom, e que os próximos dias vão ser de muita arte e diversão na Serra.
Porque Canela vai sediar o 30º Festival de Teatro de Bonecos. O evento, que tem início nesta quinta-feira e vai até domingo, conta com 20 atrações, incluindo 3 grupos internacionais, com artistas dos Estados Unidos, da Espanha e da Argentina. E pela primeira vez o festival vai ter entrada franca, para celebrar o aniversário. As atividades vão ocorrer no multipalco da Praça João Correia e mesmo em caso de chuva, vai ter uma cobertura lá para abrigar. Mas eu acho que o tempo vai estar bom. Eu acho que vai estar bom. A previsão é de tempo bom. É, mas se chover o pessoal não precisa desanimar, porque vai ter uma cobertura que vai abrigar cerca de 500 cadeiras. Eu vou pra Canela. Quem vai passear gosta de chuva, gosta de frio. Não é verdade. E neve. Eu já passei o verão em Gramado. Bom, não quero passar Vai janeiro pra vou pra Gramado. Garotada, vou pra Gramado, no Ela verão, é tá louco. riponga, ela gosta Agora eu vou pra Canela rosa. nesse final de semana, porque é um casamento. Ah, não, tem casamento, a gente já vai ficar. Vai ser uma Vai ser delícia. só eu e o marido. Quem se interessou e quer saber mais sobre esses teatros de bonecos, todos os detalhes sobre os espetáculos estão lá no site do festival, que é bonecoscanela.com.br. Olha aqui, ó, pesquisa Ibope para presidente no Rio Grande do Sul, gente. Não é a pesquisa para presidente mesmo, é no Rio Grande do Sul os dados. O Bolsonaro tem 59% dos votos válidos e o Haddad 41%. Não foi o mesmo? É a mesma coisa. Exatamente. A pesquisa, eu já falei o número da pesquisa no programa de hoje, mas vou repetir, TRRS sob o número 01741/2018 e TSE BR 08755/2018. Dona Carla. A senhora vai a um casamento, aí é um casamento é fácil, quero ver ir num casamento Gustavo Vitorino. Esse não existe. Olha a cara do Aí tem que eu quero ver. chuva de Ir em casamento em Gramado, qualquer um vai. Cair, canivete. Dona Carla. Mal, assim. É verdade. Eu só quero bem, as pessoas me desejam Vitorino, mal. tem uma aqui. Porque Tá tão tu é quietinho. um homem rico, tu é bonito, Exatamente. tu é Tem sedutor, tu carrão. é sexy, tem carrão, tu tem pegada, Tem carrão. tudo que a mulher quer ficar contigo. Tem carrão, mas não dá carona pro... Tem carrão, mas não dá carona pro Não Chicão. dá carona. Não dá carona A pro carona Chicão. você inspira, tem casa. Mas quando eu precisei, ele me deu carona, Chicão. Ah, Acho que não, é mas completamente pessoal. Eu acho que é O pessoal. Vitorino, com todos os amigos aqui também da ganho bancada, carona. pede uma carona que eu não gosto de pedir. Dona Carla, eu só queria dar a minha última informação. Não sei, que é a última. É hora de dormir. Hoje eu quero uma carona da Porque eu vou Roberta. fazer um gancho pro senhor Vitorino, que é especialista em Lei Rouanet. Atenção, Lei Rouanet. Bom, um filme americano chamado Crepúsculo dos Deuses, né? Sunset Boulevard, que é um filme maravilhoso com a Gloria Swanson, William Holden, foi um ator maravilhoso. Foi um dos maiores atores de Hollywood. Não sei. Aí, o que acontece? Nesse filme, ele tem um caso, ele é um escritor, um jornalista fracassado, um escritor fracassado, tem um caso com uma ex-diva do cinema na época do cinema mudo. E eles têm um relacionamento, a casa está caída, etc. Até o momento em que ele quer ir embora e ela atira. Ela atira e volta a dar entrevistas como no grande tempo atira e mata ele. Mas não é isso que eu quero dizer. E esse filme vai ser adaptado para o teatro por uma empresa chamada InLive. Sabe quanto está autorizado a captar pela Lei Rouanet? 11.700.000 para fazer uma peça de teatro, Vitorino. Está aqui 11 milhões, está escrito aqui, a Dona Roberta. 11,7 milhões Para fazer uma peça de teatro? 11,7 milhões de reais. Agora dá para entender também por que muitos artistas estão também favoráveis contra. Enfim, a gente está tendo posicionamentos que... Essa me mostrou Estou uma falando que a pesquisa. lei vai trocar de nome, vai se chamar Lei Rouanet. O figurino é muito rua nele. Eu fui para a Lei Rouanet, não ganhei dinheiro para fazer o meu livro, nem com Uber. Isso é um absurdo isso aí. Um absurdo. Chicão, tu visse que os empresários vão parar de brigar para conseguir jatinhos executivos? Porque não estavam mais sendo fabricados os novos, e então eles estavam se degladiando para conseguir um de segunda mão. Mas desde 2014, ou estava em queda, ou estava estagnado o segmento. Esse ano que vem, se espera um aumento de 8% na produção de jatinhos executivos. Mas isso é um sinal, Luciane, de início da economia. Aquecimento. São Paulo começou o mercado imobiliário. Ainda que sejam, por exemplo, do empresário tal, não é o empresário
Claro, exatamente. Às vezes é a empresa que está investindo e se ganha muito dinheiro, às vezes na rapidez de deslocamento dessas pessoas. Então, isso é um indício muito forte de mudanças. É ótima essa informação. 70% da produção vai para os Estados Unidos, que em termos assim globais absorve 60% da frota global. Sabia que no mundo do jatinho, o melhor jatinho do mundo é o Gulfstream e o segundo o Bombardier brasileiro. Olha aqui, o Embraer. Bombardier, Embraer, Textron, Gulfstream e General Dynamics estão rindo sozinhos numa expectativa boa de melhoria de mercado. Canadá legaliza maconha. Usuários festejam e mercado age com prudência. Depois de quase um século de proibição, o Canadá se tornou nesta quarta-feira o segundo país do mundo, depois do Uruguai, a legalizar a maconha recreativa. Uma reforma histórica comemorada ansiosamente pelos consumidores dessa droga e pelos mercados. Embora na província de Quebec as lojas da estatal Sociedade da Cannabis Quebequense tenham aberto às 10 horas locais, né? Os primeiros clientes acamparam nas portas do estabelecimento desde a noite anterior. Em Montreal, em frente à sucursal da rua Sainte-Catherine, uma das principais avenidas da cidade, Mathieu aguardava desde as 3 da manhã. É histórico, queria estar aqui. Mais do que a parte francesa do Canadá. Mais do que aguardar, tiveram filas enormes. Filas enormes, o pessoal que esperava e realmente formaram-se filas. E a ideia tem muito do já que começa a se difundir no mundo. A decisão é desmontar os cartéis paralelos que fazem legalizando assim, esse negócio da maconha aí, vamos lá. Primeiro, não é o segundo país depois do Canadá, não. A Holanda já liberou há muito tempo. É verdade. Tá? Existem outros países no Oriente que também permitem o consumo. A matéria se equivocou nesse sentido. Não. É que a comercialização, pessoal, uma coisa é não criminalizar. Uma coisa é não criminalizar. Vendendo em lojas é o segundo no mundo. Sim, a notícia está correta. Como é que são os cafés na Holanda? Na Holanda você compra. É verdade. Naquele como é que chama? O Bulldog é um clássico. Tem um lugar só para fumar assim, o Bulldog, lá tu pode ir, tem um cardápio. Tem tudo. Mas assim, eu nunca fui. Sinto decepcionar os senhores maconheiros, mas esse negócio de que vai ficar doidão fumando maconha, não fica não. Olha aqui, ó. Essa maconha que eles estão autorizando é a folha, que dá um relaxamento, o sujeito fica bundão, fica com o cara Agora o negócio de, vou fumar um cigarro de maconha, vou ficar doidão. Eu conheço muitas especiarias, doutor Vitório Martins, ele se tornou um especialista em maconha. Agora não. É demais pra mim. Aí é demais. E ele só fala em glúteos. E glúteos. Vocês conhecem o Guga Chakra, que é o jornalista? Você tem que visitar a Jamaica. O Guga Chakra. As variedades da cannabis sativa. Vamos ver se eu consigo falar. Variedades. O Guga Chakra tuitou o seguinte sobre isso. Lugares onde dá para consumir maconha. Agora, mas ele fala, dá para consumir, que tem diferença. Legalmente, Canadá, Holanda, Portugal, Uruguai, Califórnia e Colorado. Lugares onde o costume de maconha é proibido, Arábia Saudita, Irã, Cuba, Filipinas, Egito e Coreia do Norte. Não, a notícia, pelo menos a que eu me informei, que é parecida com a embora a fonte não seja a mesma, a que me informei era exatamente isso, que era a comercialização que está liberado, oficializado e que o objetivo é exatamente tirar do comércio paralelo. Exatamente. É exatamente isso. Não é engraçado, a Holanda não se acabou, o Uruguai não se acabou, o Canadá não vai se acabar também? Vitor não quer maconha livre. Não entendi o discurso agora. Deixa os maconhas dar uma pegadinha de vez em quando, deixa, cara. Saiu uma notícia, mudando o assunto um pouco da maconha, a universidade... A gente tava boa, né? Esses dias a gente tava falando da farinha, das baratinhas, do experimento federal. Volta pra maconha. Não, eu adoro falar de ciência. Eu acho que a gente deveria investir mais nos nossos pesquisadores, que são muito criativos. Mas agora a Universidade Federal de Santa Catarina, principalmente as nutricionistas, estão trabalhando em cima de um sorvete
super poderoso para auxiliar as pessoas que estão fazendo tratamento de câncer com quimioterapia. É fantástico, porque diminui aquelas questões de, para quem conhece alguém ou que já passou por esse tratamento, a boca fica cheia de feridas, a pessoa sente muitas náuseas e esse sorvete veio para reduzir todos esses efeitos. Então, assim, fantástico. Eu acho que é um belo... Já tiveram até emprego... É uma coisa... Exatamente. Sorvete de morango, deu fome, depois falar de sorvete. Não, mas para quem já passou por isso, sabe que, olha, o sorvete é um super recurso nesse tratamento, porque as pessoas que passam por um tratamento quimioterápico sabem que nada apetece. Eu vou dizer uma coisa pra você, se sorvete trouxer a saúde, o Dr. Rucho vai morrer com 147 anos. Porque ele come pote de 2 quilos. Mas era tudo. Eu perco a conta. Eu como de um. Ele come de 2. Achei que ele come mais. Não acredito. É verdade, Rucho, mas o Rucho é tão magrinho. Não, é verdade, não. É que o que eu faço depois de sorvete, né? É o sorvete. E a bicicleta. Mari, tem que dividir a experiência. Faz exercício a todo bicicleta dia? tá. Não, faço 4 vezes por semana. A bicicleta foi o plus que eu me dei, o presente que eu me dei. E a bicicleta tá fantástica. Mas de manhã eu tenho feito a academia, supermercado, amigo. Acabou agora. Vou ter que contar só amanhã. Tristeza. A gente vai ficando por aqui. Uma boa noite. Durmam bem. A gente se encontra nesta quinta-feira com mais um Atualidades Pampa. Beijão. Boa noite.